O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre a alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e o cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar. Irmãos e irmãs, estamos na Quaresma, 40 dias em que nós devemos realizar a vontade de Deus, que é converter-vos e crede no Evangelho. Quando recebemos a ensina, foi isso que o Senhor colocou em nosso coração: converter-vos e crede no Evangelho. Para que haja conversão é preciso mudanças. Para que haja conversão é preciso exercitar as virtudes. Para que haja conversão é preciso orar, jejuar e praticar a caridade. Ali vemos 3 pilares da Quaresma: oração, jejum e caridade, ou esmola. Estão pregados naquele galho seco, representando o grande deserto que vamos passar. 40 dias de deserto. E nesse deserto precisamos cumprir aquilo que Deus nos propõe na campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs, tenham amizade uns com os outros, fraternidade e amizade social. Mas para que tudo isso se realize, é preciso exercitar a nossa fé. E hoje temos uma figura na primeira leitura que nos chama a atenção: Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão, ele é chamado por Deus: Abraão, Abraão, e Deus nos chama. Não só Abraão, todos nós somos chamados por Deus nesse deserto. Para quê? Abraão foi chamado para ser provado por Deus. Nós também nesse deserto somos chamados para ser provados, passar por provações na fé. Você quer demonstrar que tem fé? Deus vai provar a vossa fé. A provação é diferente de tribulação.
Deus que nos prova. Deus quer ver a nossa fé. A tribulação somos nós que criamos. Se duas pessoas brigam, já existe uma tribulação aí. Já não compreendendo que somos todos irmãos. Aí brigam, discutem, criam problemas para o outro, aí começa a gerar tribulações. Mas Deus nos prova. Você é provado nesse deserto. E a sua aprovação vem de situações difíceis. Exemplo: se alguém morre, Deus quer provar a nossa fé com a morte daquele irmão. Saber se você tem fé nele, se você acredita nele. Porque tem pessoas que às vezes, quando alguém morre, se desesperam. Parece que perdeu a fé. Não sente mais vontade de ficar com Deus. Não sente mais vontade de rezar. Não sente mais vontade de fazer nada. Ele é o sentido da minha vida. Ele é a pessoa que eu mais amava. Morreu. E Deus quer provar a nossa fé em situações como essa, de perda, de dor, de sofrimento. E aí que você tem que demonstrar a sua fé. Não é muito fácil. Se você não tiver em oração, como é que você vai poder mostrar a sua fé se você não está orando? A oração é intimidade com Deus, é o contato com Deus. Na quaresma tem que orar todo dia, até mais e mais possível, para que eu possa ter forças, para que a minha fé seja alimentada pela oração. Eu preciso jejuar. O jejum é o autodomínio de si mesmo. A oração nos leva ao contato com Deus. O jejum é o contato conosco. Eu tenho que controlar os meus desejos, as minhas vontades. Eu tenho que saber regular aquilo que está exagerado em mim. Tem muita coisa que a gente exagera. E a gente tem que se autodominar. Isso é o jejum. Domina mais a língua. Domina mais os vícios. A gente tem que autodominar-se. E o exercício é o jejum, que nos faz também fortes no combate contra o mal. Há muitos espíritos que saem à força da oração e do jejum. E no deserto Jesus foi tentado. Graças a Deus ele estava lá jejuando e orando o tempo todo, 40 dias, para ser tentado pelo demônio e venceu tudo. Que Deus quer nos dar vitória. E a caridade, a caridade é fundamental para que a nossa fé seja demonstrada de fato. Temos que ser caridosos, amar o irmão, perdoar, fazer aquilo que Jesus fez, amar como Jesus amou, como diz a música, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Essa é o nosso espelho. Nós somos imagem e semelhança desse Deus. Abraão foi provado na fé. E Deus fez uma provação para Abraão. Eu quero que você ofereça o teu filho único em holocausto a ser sacrificado a mim. Naquela época existiam povos pagãos que sacrificavam crianças aos seus falsos deuses. Você imagina a cabeça de Abraão? O que ele estava pensando? Será que isso é de Deus mesmo? Sacrificar meu único filho? E
Ele ouviu a voz de Deus, a mesma voz que ele sempre ouviu: vou sacrificar. Levou o filho, chegou na montanha. Quando ele sobe a montanha para ter um encontro com Deus, toda vez que a gente vê essa frase na Bíblia: subiu a montanha para orar, subiu a montanha para falar com Deus, é um momento de oração. E lá ele ia sacrificar o único filho a Deus. Quando ele levanta a faca, o anjo disse para ele: não, Abraão, já demonstraste que tem fé. Eu já sei que tens fé, por isso tu serás abençoado. Aqui tem algo interessante. Quando Deus vê a nossa fé, Ele nos abençoa. Se a gente quer bênção, demonstre a sua fé a Deus. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Essa primeira leitura, a teologia diz, é a prefiguração do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Abraão é a prefiguração do sacrifício de Cristo. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu único filho por amor a nós, como diz a segunda leitura. Ele não poupou. Jesus tinha que morrer numa cruz e ressuscitar, para dizer para cada um de nós: vale a pena, como diz o Salmo, seguir, andar na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vale a pena andar na presença de Deus, porque um dia iremos ressuscitar. E o Evangelho demonstra bem isso. Jesus se aparece glorioso para Pedro, Tiago e João. O que eles foram fazer? Subir a montanha. Foram ter uma experiência com Deus. Foram rezar. E ali, mais do que rezar, na quaresma nós temos a oportunidade de adorar. Eles ali viram Jesus transfigurado, glorioso, brilhante, e aparecem duas figuras do lado: Moisés e Elias. O Antigo Testamento e o Novo se encontram no momento de mística, no momento de uma situação sobrenatural que ninguém podia explicar. Cristo se demonstra ali ressuscitado, glorioso. Gente, eu imagino que Pedro, quando falou: vou fazer uma tenda para ti, para Moisés e para Elias, ele não estava bem assim. Aquela visão ali para ele é uma visão celestial, é uma visão do céu. Nós não sabemos como é o céu, os olhos não sabem o que é o céu. Deus preparou o céu para nós e nós não sabemos nem o que é ainda. Os olhos nunca viram o céu, nunca ouviram nada do céu, mas Deus preparou um lugar para nós e é um lugar especial. A transfiguração nos chama de que nós somos pessoas que vamos um dia nos transfigurar. Você é transfiguração, eu sou transfiguração, somos transfiguração. É a conversão que leva a isso. Quanto mais caminho com Deus, quanto mais eu rezo,
quanto mais eu jejuo, quanto mais eu pratico a caridade, mais eu me transfigurando, mais se assemelhando a esse Deus que é luz, que ilumina todas as nossas trevas, que é Jesus. Se você está em trevas, Jesus é a luz que pode iluminar a tua treva. E eles lá ficaram todos com medo. As coisas de Deus às vezes dão medo, porque nunca vimos. E o Senhor diz: não tenhas medo. E com medo, Deus ainda manda uma nuvem, uma sombra de uma nuvem para ficar com mais medo sobre eles. E vem uma voz: este é o meu filho amado, escutai. Olha, a mesma frase do batismo: este é o meu filho amado. Jesus é o Filho de Deus, que faz se sacrificar por nós. Aquela conversa entre Moisés e Elias era exatamente isso: como você vai morrer? Quando eles ouviram a voz, o que aconteceu? Só viram Jesus. Só Jesus. E eles ficaram pensando: o que Jesus quis dizer com a frase assim: ressuscitar dos mortos? Tenha fé, você vai ressuscitar um dia. Todos os que morreram vão ressuscitar, uns para a glória de Deus, infelizmente outros para baixo. O julgamento acontecerá. Seremos julgados pelas obras que fazemos. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e tu me emprestaste a tua roupa, ou me deste a tua roupa. Eu estava na prisão, foste me visitar. Doente, me acolheste, me visitaste, me cuidaste de mim. Seremos todos julgados. De um lado haverá os cordeiros, do outro os cabritos. Naquele juízo final, todos ressuscitarão. Os corpos do mundo inteiro, aqueles que estão nos cemitérios, eles sairão dos túmulos para se encontrar com a sua alma, corpo e alma. Jesus ressuscitado se apresenta corpo e alma. Olha aqui as chagas. Tomé, olha, toca em mim, é corpo e é alma. E todos nós estaremos ressuscitados assim na presença de Deus. E precisamos estar preparados. Como preparar? Oração, jejum, caridade. Posso até acrescentar mais: leitura da palavra, adoração, confissão, comunhão e outras coisas que são de Deus. Exercitando as grandes virtudes: paciência, amor, fidelidade, fraternidade, alegria. Porque naquele dia ele vai dizer: toda vez que você rezava, eu te conheço, porque todas as vezes eu te falava contigo.
A oração São Santo Agostinho diz: quem reza se salva. Dignidade de Deus. Às vezes nós estamos cheios de problemas, gente, problema mesmo. E às vezes a gente fica perguntando: o que é que eu vou fazer? Não faça nada, ore, apenas ore. Deus quer ver a tua fé, não tente resolver. Ninguém aqui tem poder de resolver os problemas, as dificuldades da vida. Deus tem. No tempo dele ele resolve. Mas ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver se você tem fé nele. E por isso passa por dificuldades, por problemas. Para mim ser paciente, eu preciso de gente que me atrasa a minha vida para eu ser paciente. Para eu ser manso, eu preciso de situações em que eu possa ser manso. Quando nós pedimos: Senhor, dá-me alegria, vai ter momentos que você vai ter que demonstrar alegria. E às vezes a gente não percebe que Deus está perto de nós, agindo na nossa vida para que essas virtudes se revelem como uma forma de demonstrar a nossa fé. Eu tenho fé em Jesus, mas na primeira dificuldade eu largo Jesus. Quem tem fé em Jesus enfrenta as barreiras, enfrenta as situações, não fica caído, ele se levanta, ele continua o caminho, porque você é transfiguração, você um dia vai ressuscitar, e tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Qualquer situação que parece ruim, quando você tem Deus, não é. Você é luz, você é batizado, a luz de Cristo está em você. Na tua casa você tem que ser luz para iluminar aqueles da tua casa que estão em trevas, sem julgar, sem condenar, sem fazer comentários errados. Somos todos irmãos. Tem irmãos que estão seguindo Jesus e tem irmão que não está. Mas ore por aqueles que ainda não conhecem Jesus da tua casa. Um dia eles vão conhecer. Mas não fique: meu Deus, eu estou na igreja, esse daqui não está, esse está vivendo isso. Reze, reze, reze. A solução está na oração, não na murmuração. A murmuração é a ladainha do encardido. Temos que rezar. Então, qualquer situação, oração. Às vezes as pessoas chegam e dizem: a minha situação está assim, reza. É o diabo que vai resolver, não é o padre que vai resolver, é Cristo, é Ele que vai resolver. Tenha fé, acredite. Ele está no meio de nós na Eucaristia. Vamos comungar daqui a pouco, tá? Jesus aqui. Mas tem gente que ainda duvida. É Cristo? É. A nossa fé diz: é. Eu sou o pão da vida. Aquele que come na minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. É a nossa fé. Ele está no meio de nós. Conversa com Ele, adore-o, faça o sacrifício por aqueles que estão na tua casa, comungue por aqueles que estão na tua casa, confesse pensando neles, faça o melhor para eles sem eles saberem. Um dia Deus transfigurará eles também.
problema. Ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não. Somos todos irmãos. Todos. Temos um único Pai de Deus. E Ele nos deu um filho para que Ele se torne Pai para nós. Jesus Cristo. Não fale com Jesus. Converse com Ele. Não desanime. Nada está perdido. Para o cristão, qualquer situação difícil é um momento de alegria. Sentiremos santos da igreja. Tinham problemas e mais problemas, perseguições e mais perseguições. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando vos injuriarem, perseguirem, maltratarem, fizerem qualquer coisa por causa de mim, alegrem-se. Isso exige exercício espiritual, oração, jejum, caridade, oração, jejum, caridade, leitura da palavra, se abastecer de Deus, alimentar o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, com todas essas práticas, deixar que o Espírito age em nós. Somos transfiguração. Basta querer. Nessa quaresma já pode começar. Reza, reza, reza. Jejua. Quem sabe jejuar aí? Quem não sabe, levante a mão. Pode ter medo. Quem não sabe jejuar? Todo mundo sabe. Eu vou precisar ensinar. Né? Todo mundo sabe jejuar. Vou ensinar assim mesmo, porque nós estamos jejue assim. É uma hora, vou ensinar aqui, é o jejum da igreja para você jejuar bem. Primeiro, se você tem problema de saúde, não jejue. A igreja recomenda esse problema grave, você precisa se alimentar, não jejue. Jejum não é passar fome, como muitas pessoas pensam, não é passar fome. Jejum de preferência na sexta-feira, toda sexta é para a gente jejuar. Não só na quaresma, no ano todo. Toda sexta. Café da manhã. Nem parece jejum esse jejum da igreja, mas é forte. Café da manhã, do jeito que você toma, sem problema. Almoço. E se tiver que jantar, o lanche. Substitua o jantar pelo lanche. Se for o almoço, substitua o almoço pelo lanche e jante. Um dos dois tem que ser substituído pelo lanche. E ofereça o teu almoço ou tua janta para alguém que precisa. Nesse dia de jejum. Tem que ter propósito. Eu vou jejuar pela conversão da minha família. Eu vou jejuar pela cura de alguém, de uma doença, pela conversão, pela igreja eu vou jejuar. E durante o café e o almoço, não pode comer nada. Você vai ser provado na fé, porque nesse dia vai aparecer chocolate, bolo, pizza, refrigerante. Não é fácil não. Parece que é o dia que todo mundo quer dar o melhor para nós. E você não pode. Almoça e depois só um lanche à noite. Lanche bem leve. E um intervalo de um e outro. Reza um rosário. Vá adorar o Santíssimo Sacramento, vá para a Santa Missa, e assim tua sexta-feira será uma sexta-feira santa. Você vai se sentir leve. O jejum nos dá saúde, porque uma das consequências da falta de jejum é a obesidade. Por isso que muita gente é obesa, porque não para de comer, né?
E a gente tem que dominar isso. Dominar os vícios. Então na sexta-feira fala pouca fofoca, por favor. Não fala mentiras, não julgue, não condene. Tenha um comportamento diferenciado. Os da tua casa vão até estranhar. O que aconteceu? Não está comendo mar, não quer bolo, não quer uma pizza, não quer nada. E tu não diz nada, porque é secreto, hein? Jejum é secreto. Todos os três aqui é secreto. Oração, jejum e caridade. Tudo secreto. Ninguém tem que saber. E você vai combater ali aquilo que você é apegado, aquilo que você gosta, você vai combater dentro de você. E você vai ver que aos poucos você vai ficando mais leve, vai controlando mais a gula, não vai tendo mais aquela vontade de comer mais. Rapidinho você fica magro. Solução para quem quer emagrecer: jejum. Só coma o necessário nos horários certos. Você só é gordo porque você come café, lanche, depois um outro lanche no almoço, outro lanche aí jantar, outro lanche de dormir. Mas você regulando isso, você fica mais equilibrado, mais forte. Porque jejum e oração e carne não tem ação. Não pode atingir nem você e nem a sua família. Tem alguém lá que está querendo, que tem luz, que ilumina toda a casa. Amém? Aqui está uma catequese sobre jejum. Tem vários outros, mas esse é o mais fácil. Não vou dizer os outros que é mais difícil, aí, quem sabe depois, né? Vale esse fácil, mais fácil que tem que fazer. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.